Olá, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para antecipar as informações de hoje relacionadas à Escola Bíblica Dominical. Isso porque nós estamos iniciando um novo estudo e com muita profundidade relacionado ao capítulo 23 do livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, onde ali encontramos palavras do Senhor Jesus que ele dirigiu aos seus discípulos e dirigiu também essas palavras à multidão, fazendo ali algumas advertências relacionadas a ensinos práticos com respeito à questão de religião, com respeito aos religiosos da sua época, da época do Senhor Jesus, e que esses ensinos também trazem uma orientação muito prática para nós nos dias de hoje. Por isso nós vamos então às perguntas, São 8 perguntas, vamos a 8 respostas. E a primeira delas, que é a seguinte, vamos ler a primeira pergunta. Ela diz assim: qual foi o conselho dado por Jesus para que o crente não seja enganado, levando-se em conta a personalidade do religioso? E quem vai dar essa informação, ou seja, quem vai nos falar a respeito desse conselho, é o nosso irmão diácono, o irmão Charles. O Charles, ele pertence à igreja lá de Abadia dos Dourados, no estado de Minas Gerais. Charles, conta para nós com relação às advertências do Senhor Jesus que ele nos fez no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Amém? Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos dar aqui uma contribuição para a pergunta número 1. A grande advertência que Jesus fez, nós podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 23, no versículo 3, que diz: observai, pois, e praticai tudo o que vos disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Essa é a grande advertência do Senhor Jesus, a analisar as obras dos religiosos. Por quê? Porque eles pregavam uma coisa e não viviam aquilo que pregavam. Então Jesus adverte a igreja a não agir dessa mesma forma. O servo fiel do Senhor, ele vive a palavra do Senhor, ele vive conforme a pregação que ele traz na igreja, que ele lê na palavra. Então ele traz isso para a sua vida e isso torna a vida dele pautada em cima da palavra do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a vida do servo fiel. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Charles. Muito bem, nós podemos até praticar aquilo que eles ensinam, mas o que não podemos é imitar a maneira como eles fazem, ou seja, eles agem de forma diferente daquilo que ensinam. Assim são os religiosos. Muito boa a sua resposta, muito boa a sua participação. Nós vamos então agora dar continuidade às perguntas e vamos para a pergunta número 2. E a pergunta número 2, ela diz assim, vamos ler a pergunta número 2. Ao ler os versos 5, 6 e 7, identifique alguns comportamentos de religiosos que querem aparecer e que não devem ser imitados. Muito bem, quem vai nos citar esses comportamentos dos religiosos vai ser o nosso irmão Diego. O Diego, ele é um adolescente, ele é da classe de adolescentes ali da igreja de Castelo, no interior do estado do Espírito Santo. Vamos ouvir então o Diego. Diego, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou responder a pergunta número 2. Ao ler os versos 5, 6 e 7, identifique alguns comportamentos de religiosos que querem aparecer e que não devem ser imitados. Mateus 3, 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Mateus 13, 6. 3, 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Mateus 3, 7. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Então esses religiosos fazem de tudo para aparecer. Querem impressionar, querem se fazer de chefes, chamados de professores. Mestres querem um título. Amém? A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, Diego.
A bênção é que na obra do Senhor nós não temos títulos, né? Não temos títulos, não temos cargos, mas nós temos função, a nossa função na obra do Espírito Santo, e por isso nós não precisamos impressionar a chamada membresia, né? Conforme a nossa resposta que foi publicada, porque nós temos a função e exercemos a função na qual nós não aparecemos, não nos exibimos, né? Mas o nome do Senhor é que é glorificado. Glória a Deus. Agora eu quero apresentar aos irmãos uma frase que foi postada no nosso portal com relação a esta pergunta número 2. E esta frase, ela vem lá de Portugal, é da nossa igreja lá de Entroncamento, em Portugal. E quem elaborou esta frase foi o grupo de senhoras da igreja. E olha o que as irmãs escreveram. Escreveram assim: toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor Jesus. Que maravilha esta frase colocada pelas irmãs, o grupo de senhoras ali da igreja de Entroncamento em Portugal, e de forma a colocar ali o sentido da pergunta, né? A honra é dada ao Senhor, porque nós não somos como os religiosos que se exibem, mas nós temos a nossa função de fazer a vontade do Senhor como servos do Senhor. Essa frase está no contexto da resposta que foi postada no portal pelas nossas irmãs. Glória a Deus. Vamos dar então continuidade, irmãos. E na nossa continuidade, vamos agora para a pergunta 3. E a terceira pergunta, ela diz assim, vamos ler comigo. Qual o juízo que está pronunciado no verso 13 para os religiosos que querem se exibir em lugar de transmitir os ensinos de Jesus por revelação? Então, essa resposta quem vai nos dar é a Rafaela. A Rafaela era do grupo de jovens da igreja lá de São José, no estado de Santa Catarina. Rafaela, fala para nós a respeito desses juízos pronunciados pelo Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O juízo pronunciado no verso 3 de Mateus 23 para os religiosos é que eles não entrariam no reino dos céus. Por que eles não entram no reino dos céus? Porque eles são pedra de tropeço para outras vidas, como diz ali, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E o que a Bíblia fala sobre as pessoas que servem de pedra de tropeço para outras? Em Mateus 18,6 diz: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então aquelas pessoas que servem de pedra de tropeço e atrapalham outras de alcançar a salvação não herdarão o reino dos céus, e essas pessoas que são atrapalhadas também não entrarão no reino dos céus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Rafaela. É interessante, né, que pedra de tropeço é isso mesmo, é para impedir a entrada no céu. Então, muito bem colocada essa expressão que a irmã usou na sua resposta, pedra de tropeço. Ou seja, nem eles entram no céu e nem aqueles que os ouvem, né, que estão ouvindo o que eles dizem. Muito bem, agora temos também outra frase na nossa pergunta 3. Essa frase agora foi postada no portal pelos irmãos lá do Canadá. E os irmãos ali enviaram em nome do irmão Lucianderson. O irmão Lucianderson Marques Ferreira, ele é da nossa igreja ali em Toronto, no Canadá. E ele enviou uma frase que nós vamos ler agora. Ele escreveu assim: não podemos ser impedimento para que muitos escolhidos entrem no reino dos céus. Maravilha, né? Glória a Deus. E a nossa quarta pergunta? A nossa quarta pergunta, ela está relacionada a juízos. Então a pergunta é a seguinte: quantos ais estão determinados, profetizados como forma de juízo, para aqueles que se apresentam como religiosos com o nome de escribas, fariseus e hipócritas? Quem vai nos dar essa resposta de quantos ais, ou seja, o número de expressões que o Senhor Jesus usou ali em Mateus 23, usando esta palavra, ai dos de vós, escribas e fariseus hipócritas? Quem vai nos dar essa resposta é a Camille. E nós vamos ouvir atentamente a Camille. Ela tem uma forma de falar, né, que é próprio dela,
e ela teve uma participação muito boa nessa escola bíblica. Camille, você pode falar para nós agora, dando essa resposta. Amém, irmã? A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou Camille de Ilhéus, Bahia. Vim dar a resposta da questão número 4. São 7 reais como denúncia. Os ensinos dos escribas estavam contra as questões reais da crença e da conduta. E esses ais estão carregados de sentimentos de compaixão e tristeza. Como em Apocalipse, Lucas 11:47 diz: Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Falando sobre os juízos das crenças falsas. Amém. Amém, Camille. Muito bem respondido, viu? Porque realmente, quando você diz que são 7 ais, são 7 ais dentro da expressão escribas e fariseus hipócritas. E, naturalmente, tem mais umazinha, não é? Uma 8ª expressão do Senhor Jesus, lá no verso 16, onde ali a expressão, naturalmente, é outra. A expressão é: ai de vós, condutores cegos. Muito bem, conseguimos, então, fechar essa conta. Amém, Camille? Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus para você, ok? Irmãos, nós vamos agora dar continuidade às nossas perguntas, porque vamos partir para a 5ª pergunta. E a nossa 5ª pergunta, ela é muito simples, porque ela exige uma citação. Ela diz assim, vamos ler. Cite 2 designações pejorativas dadas aos religiosos da época. Então agora quem vai citar essas 2 designações é a Thalita. A Thalita é do grupo de adolescentes da nossa igreja em Canela, lá no Rio Grande do Sul. Thalita, a paz do Senhor para você. E olha, fique bem atenta às perguntas que serão feitas nas colocações das professoras, ok? A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com a classe dos adolescentes da igreja de Canela, do Rio Grande do Sul, para responder a pergunta número 5. Cite 2 designações pejorativas dadas aos religiosos da época. Insensatos e cegos, como está em Mateus 23, versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E também Mateus 23, 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que sacrifica a oferta? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Thalita. A paz do Senhor Jesus para você também. Muito bem citado aí o texto que você citou em Mateus capítulo 23, né? O texto do verso 17 e do verso 19. Eu quero cumprimentar também com a paz do Senhor, não é? A nossa irmã a professora Margarete e a professora Raquel, participando aí com um grupo de adolescentes da nossa igreja em Canela, no Rio Grande do Sul. Amém. Glória a Deus. Agora vamos continuar, vamos para a nossa 6ª pergunta. E essa nossa 6ª pergunta, ela agora tem uma outra destinação. Até aqui, até a 5ª pergunta, as perguntas foram destinadas a todos da igreja. Mas agora, essa pergunta, a 6ª, ela é direcionada a pré-universitários, a jovens e também ungidos. E vamos ler então a nossa 6ª pergunta. Ela diz assim: ao ler o verso 30, busque estabelecer uma relação de comportamento entre os religiosos daquela época e alguns do tempo presente, ou seja, alguns religiosos do tempo presente. E essa resposta quem vai dar é a Keila, a irmã Keila. A irmã Keila é do grupo de senhoras ali da nossa igreja, ali na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Irmã Keila, a paz do Senhor. Resposta à pergunta 6. Daquela época, se afastaram do Pentecostes, rejeitando sua doutrina, desprezando o cristianismo ao governo do Espírito Santo. Do tempo presente, o domínio da razão religiosa sobressaiu o sentido profético, se tornando uma canção de niná, conforme Ezequiel, capítulo 33, versículo 32, que diz: E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção que tem voz suave e bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não põe por obra. A razão
tem dominado o cristianismo em detrimento da revelação, com base na ciência filosófica e teológica, que não transcendem, ou seja, apostataram da fé. Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Keila, muito bem colocada aí, muito bem estabelecida essa relação, né, de comportamento, o comportamento entre os religiosos daquela época e alguns religiosos do tempo presente, ou seja, de hoje. Muito boa a sua resposta. Agora nós vamos para uma outra frase que foi enviada, desta vez para a pergunta número 6. Essa frase vem do estado de São Paulo, da nossa igreja ali de Limeira. E quem escreveu no portal foi o irmão Márcio Antônio Beraldo. E olha o que ele escreveu, que maravilha. Escreveu assim: a relação entre os profetas daquela época e alguns de agora que tanto um quanto o outro deixaram de ouvir a voz do Senhor e rejeitaram e mataram os profetas. Ou seja, a relação existente entre os religiosos daquela época, né, e alguns religiosos de hoje é que tanto um como o outro deixaram de ouvir a voz do Senhor e, portanto, rejeitaram e mataram os profetas. Muito bem colocado pelo nosso irmão nessa frase que ele escreveu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos então agora à nossa 7ª pergunta. Faltam agora mais 2 perguntas, né? E a 7ª pergunta é também dirigida ao grupo de pré-universitários, jovens e ungidos. E a nossa 7ª pergunta diz assim, vamos ler comigo. Por que a designação de cegos e insensatos aos religiosos da época? Por que o Senhor Jesus usou essa designação de insensatos e cegos, ou cegos e insensatos, aos religiosos da época? Essa resposta quem vai dar é a Josefa. A Josefa, ela pertence ao grupo de jovens da nossa igreja de Tianguá, lá no estado do Ceará. Tianguá, acho que eu pronunciei correto. Josefa, a paz do Senhor, pode falar agora para nós a resposta a esta 7ª pergunta. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu irei responder a pergunta 7. Em Mateus capítulo 23, versículo 19, diz assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar? Quem santifica a oferta? Os religiosos, eles estavam preocupados com o material e não com o espiritual. Eles trocaram a bênção do espiritual pelo material. Por isso que Jesus falou na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse, diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Os religiosos, eles caíram da graça, eles perderam a revelação, pois o Espírito Santo se retirou deles. Eles rejeitaram o governo do Espírito Santo, seguindo seus próprios caminhos, alimentando seu ego, se desviaram do verdadeiro evangelho e apostataram da fé. Em Salmos, capítulo 95, no versículo 10 e 11, diz assim: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém? A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, Josefa, exatamente isso mesmo. Os religiosos, eles caíram da graça, eles perderam a revelação e o Espírito Santo se ausentou deles. Isso por quê? Porque rejeitaram o governo do Espírito Santo. Muito bem colocado na sua resposta, essa expressão que fazemos questão de enfatizar. E também essa 7ª pergunta tem também uma frase que foi postada no portal. Os irmãos enviaram ali da nossa igreja de Cruzeiro do Sul, lá no nosso extremo norte do país, no estado do Acre. E quem enviou foi o nosso irmão Janilson da Silva Azevedo. O Janilson, ele escreveu o seguinte, vamos ler. Porque eles se preocupam consigo mesmos e só se importam com o material e não o espiritual. Muito bem colocado pelo Janilson nessa resposta que ele deu. Glória a Deus. Vamos agora à nossa última pergunta. Você vai acompanhar conosco a nossa última pergunta. E a última pergunta diz o seguinte: qual o ensino de Jesus
quanto à limpeza que deve ser feita no coração, diferente dos religiosos que queriam se apresentar com a sujeira de fora, a sujeira exterior. Essa resposta agora virá de Brasília, lá do Distrito Federal. E quem vai responder é a Valentina. E a Valentina, ela é da classe de adolescentes da nossa igreja ali em Brasília. Valentina, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vim responder à pergunta das crianças intermediárias e adolescentes. Qual o ensino de Jesus quanto à limpeza que deve ser feita no coração, diferente dos religiosos que queriam se apresentar com sujeira de fora? O ensino do Senhor é que essa limpeza no coração deve ser feita de dentro para fora, e que nós não devemos buscar ao Senhor para chamar a atenção como os religiosos faziam, para mostrar aos outros, mas que nós devemos buscar ao Senhor com sinceridade e amor, buscando sempre aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Valentina. É isso mesmo. Este é o segredo. Ou seja, buscar sempre aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Muito bem colocado na sua resposta. Glória a Deus. Então, irmãos, assim chegamos ao final da nossa apresentação dos vídeos de respostas para a Escola Bíblica Dominical, que fazemos sempre antes do início da Escola Bíblica Dominical. Eu quero te convidar para daqui a pouco você estar conosco mais uma vez no nosso canal de YouTube, participando da Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã. E ali nos veremos novamente. A paz do Senhor Jesus a todos.